Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com conteúdo de qualidade a respeito da saúde dos seus olhos nesse programa, nesse podcast do Hospital de Olhos do Norte de Minas, sempre com os melhores profissionais que vêm aqui para tirar todas as dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre aquele excesso de pele que tem no olho, tem um nome, está dentro do ensino da plástica ocular, e nós temos aqui um especialista para falar sobre esse assunto, que é a doutora Larissa Cataque de Oliveira Veloso. Seja muito bem-vinda aqui a esse espaço. Obrigada, seja bem-vinda. Né? É um prazer, doutora, tê-la aqui conosco. E eu queria que, já é uma tradição nossa nesse bate-papo aqui, que os profissionais do Hospital de Olhos possam se apresentar melhor, falar um pouquinho da sua formação. E a sua é interessante porque você não é mineira, né? Isso, obrigada. Nasceu onde, doutora? Obrigada, Adélia, pela oportunidade. Obrigada ao Hospital de Olhos. Eu sou goiana, na verdade eu nasci em Goiânia, cresci minha vida no interior de Goiás e depois eu me mudei para Uberaba, onde eu fiz faculdade. Morei lá por 7 anos, depois eu fui para São Paulo, interior de São Paulo, em Botucatu, onde eu fiz minha residência em oftalmologia e minha subespecialização em plástica ocular. E lá foi também onde eu finalizei meu mestrado e depois eu vim para Montes Claros para trabalhar aqui, vim atrás de Montes Clarence. O marido é daqui? O marido é daqui. E a filhinha já nasceu aqui também? Já nasceu aqui. Já mineirinha, Montes Clarence. Isso. Que bom. Então, isso é bom, né? Quando a família se adapta e o filho já vem aqui. Já se sente um pouquinho aqui norte mineira? Sim, já acostumei aqui com o calor e o piqui da região. Mas eu sei que lá em Goiás também tem um piqui bem gostoso também, né? Mas acho que o daqui é um pouco melhor. Tá certo, os goianos não me ouçam. Tá bom, gostei. Doutora Larissa, nós vamos falar então de algo que a senhora, desculpa a senhora, muito jovem, mas é só pelo tratamento respeitoso, que é a questão da plástica ocular. Então, doutora, fala pra gente o que é essa especialização, que é a sua, né, da questão da plástica ocular, que você até falava comigo agora há pouco, que é bastante antiga, né? Tem gente que pensa que é algo novo, mas já tem uma história aí bem interessante, né? Sim, a plástica ocular é uma das sub-áreas da oftalmologia, que atua na área cirúrgica tanto de pálpebras, vias lacrimais, conjuntiva, e é uma especialidade realmente bem antiga, né? Existem relatos antigos, desde muitos anos, 2.250 anos antes de Cristo, no Código de Hammurabi, já tem relatos que tratavam de infecções da região do saco lacrimal, que é a região de drenagem da lágrima. E de lá para cá, a gente teve vários relatos também na literatura de tratamento tanto para tirar câncer em região de pálpebra, e com isso depois surgiu o nome de blefaroplastia, que aí foi a retirada do excesso de pele, né? E na Segunda Guerra Mundial, que ganhou notoriedade mais pelos traumas, múltiplos traumas que tinham em região de órbita e pálpebra, e aí tinham esses profissionais que atuavam nessa área. Foi aí que surgiu a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Ocular, e no Brasil ela foi fundada aqui, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, em 1974, então é uma sub-área assim, não muito nova, mas ainda novidade para muita gente, né? Quando você falava aí da Segunda Guerra, e tem até essa questão do trauma relacionado com as bombas, né? Infelizmente, com as bombas, com as minas. Então, os olhos acabavam sendo bastante atingidos, né? Desses soldados ali envolvidos com o conflito. Agora, eu queria que você falasse também, doutora, sobre algo mais específico, que é essa retirada, né, do excesso de pele. Você até já citou qual é o nome desse procedimento. E esse procedimento, que é a blefaroplastia, ela explica um pouquinho como que funciona essa cirurgia. A blefaroplastia é a cirurgia que consiste na retirada do excesso de pele, tanto da pálpebra superior quanto inferior, e consegue também tirar aquela gordura que fica bem aparente, né? A gente tem uma bolsa de gordura mais no cantinho de dentro da pálpebra superior, na pálpebra inferior a gente tem toda a região aqui da pálpebra, e a blefaroplastia ela consegue retirar o excesso de pele e melhorar essa questão da gordura, né? Com isso, a gente melhora só de tirar o excesso de pele, a gente consegue ter um rejuvenescimento facial, né? Porque com o avanço da idade, a gente tem o excesso de pele que se torna mais aparente. Esse excesso de pele
No iniciozinho a gente consegue perceber um prejuízo estético, o paciente às vezes fala, principalmente mulheres, né, fala que vai fazer uma maquiagem, a pálpebra já está dobrando um pouquinho, então são os casos mais estéticos, mas com o tempo ela pode chegar a tampar a visão, né, tem um prejuízo do campo de visão, que o paciente ele já sente aquele cansaço, aquele olhar cansado, e aí precisa de ficar fazendo força, né, com a testa para conseguir enxergar melhor. Então a blefaroplastia ela vem para fazer essa retirada de pele tanto para melhorar a estética, como o rejuvenescimento facial, como para melhorar o campo de visão desses pacientes que já têm esse prejuízo. Agora, tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Essa cirurgia ela é mais estética, mas quando a gente fala de estética, a gente está falando também de bem-estar, a gente está falando de saúde, né? Quando a pessoa ela perde a autoestima dela, ela perde algo muito importante, ela se vê como alguém ali mais confiante, então mesmo a questão estética é muito importante, tanto a questão estética quanto a questão de saúde, né? Com certeza, né? No caso, quando a gente tem o excesso de pele, tem esse prejuízo estético, com certeza diminui a autoestima do paciente, né? E a cirurgia, ela dá um rejuvenescimento facial. Hoje, a blefaroplastia, a gente consegue associar a outros procedimentos, né? Como, por exemplo, a correção de pitose, que é a queda da pálpebra. A pálpebra superior, geralmente, ela pode cair um pouco. Então, além de ter o excesso de pele, ela pode estar numa posição um pouco mais baixa do que o normal. E com isso, a gente consegue, na blefaroplastia, associar o procedimento de correção de pitose. Como também tem pacientes que têm uma queda da sobrancelha, né? O supercílio ele desce um pouquinho, a gente consegue, no mesmo ato cirúrgico, já corrigir e levantar o supercílio. Tudo isso faz uma estruturação da região, né, do olhar, faz uma reestruturação do olhar, dando um aspecto muito mais jovem, né, e melhorando com certeza essa autoestima. E dá para melhorar, inclusive, essa questão da harmonia do olhar, e a pessoa passa a ter, você até falou comigo agora há pouco, um olhar mais amendoado, é isso mesmo? Isso realmente traz um benefício grande para o paciente? Sim, com certeza, né? Com o avanço da idade, a gente tem, né, como eu estava dizendo, como tanto o excesso de pele, como todo o descenso da face, né? O descenso do supercílio, a queda da sobrancelha, o terço médio da face também tende a cair um pouco. E na blefaroplastia nós conseguimos associar procedimentos como, por exemplo, o reforço do canto, tornando esse olhar um pouco mais amendoado, melhorando a fenda do olho, ela consegue ficar um pouquinho mais puxado, né? Hoje está na moda o fox eye, né? Que é esse olhar mais aberto, a sobrancelha mais arqueada, o olhar mais amendoado, né? Fox eye se dá o nome porque antigamente eles faziam aquelas maquiagens, né? Puxando um pouquinho aqui, fazendo aquela... Fazendo um risquinho, fazendo um risquinho, né? O famoso olhar de raposa, né? Então isso ficou famoso porque realmente a gente tem uma harmonia. Qual é o termo em inglês? Fox eye. Ah, tá. O olho é de raposa, fox Isso. eye. E aí a gente tem uma possibilidade de, na blefaroplastia, a gente estruturar toda essa região do olhar, trazendo esse rejuvenescimento, esse olhar mais diferenciado. E vale lembrar que no Hospital de Olhos do Norte de Minas tem essa técnica, a cirurgia pode ser feita aqui mesmo, né? Com certeza, né? Nós temos um bloco cirúrgico hoje muito bem equipado, que tem a estrutura para recebermos os pacientes para fazer essa cirurgia. Essa cirurgia, geralmente nós fazemos a anestesia local, né, e associamos a uma leve sedação para o paciente sentir menos desconforto. Então a cirurgia é muito tranquila, faz com o médico anestesista, monitorando o paciente a todo momento. E a gente tem essa estrutura, né, para fazer esse tipo de anestesia, essa cirurgia com muita segurança aqui no hospital. Eu sei que tem uma dúvida de muita gente que está vendo, que tipo de anestesia, ela é local, ela é geral, como é que funciona? Explica pra gente. Então, na verdade a gente geralmente faz essa anestesia local, né, e associa a uma leve sedação, em que o médico anestesista, ele faz uma sedação via endovenosa, né, a gente pega
a veia, injeta alguns medicamentos, o paciente fica bem mais tranquilo e a gente consegue fazer uma cirurgia com mais segurança, ele está monitorado, os sinais vitais, a oxigenação, pressão arterial está sendo monitorado e a gente consegue fazer uma cirurgia mais controlada em relação às complicações. Então vamos falar um pouco mais sobre a cirurgia, que eu sei que tem muita gente interessada, querendo saber mais sobre isso. Tem uma idade mínima que a pessoa tem indicação para fazer? Não existe idade mínima, né? A cirurgia ela pode ser indicada em qualquer idade, desde que o paciente comece a perceber que o excesso de pele já está causando um prejuízo, né? Então, assim, tem pacientes que constitucionalmente mais jovens já apresentam o excesso, né? E tem alguns que, de acordo com a raça mesmo, né, a cor de pele, e pode vir a ter um excesso um pouco mais tardio, né? Então não existe faixa etária mínima, não. É desde que o paciente perceba já o excesso, ele já tem indicação. Doutora, mas se for analisar o perfil dos pacientes que você atende, né? A maior parte são pessoas com mais idade, já da terceira idade, ou não? Tem pessoas mais jovens também que fazem? Nós temos muitos pacientes jovens que já queixam esse excesso, esse prejuízo estético, e os pacientes mais idosos, eles têm um prejuízo mais funcional, né? Ele começa a perder campo de visão, já são aqueles pacientes que o excesso já prejudica mais a visão. Porém, existe a faixa etária dos pacientes que buscam rejuvenescimento facial, então é uma área muito ampla, né? Nós tratamos pacientes de várias idades. E hoje é a 4ª cirurgia mais realizada na cirurgia plástica do Brasil, né? É uma cirurgia muito realizada, é uma cirurgia muito procurada também, porque principalmente agora com a pandemia, né? Nós estamos usando máscara, o olhar fica bem visível. Verdade. Então a gente consegue perceber mais aquela pelinha que está atrapalhando. A gente olha no espelho, vai fazer uma maquiagem. Então, qualquer queixa, já que o paciente já está sentindo incômodo, ele já pode procurar a avaliação e ver se o médico já indica a cirurgia. Sobre a cirurgia ainda, então vamos falar um pouquinho o que vem antes, né? Qual que é o preparo dessa pessoa? Ela precisa deixar as atividades, o trabalho? Como que funciona o pré-operatório? No pré-operatório, nós orientamos o paciente a fazer uma avaliação pré-anestésica, né? Às vezes há necessidade de fazer alguns exames de sangue, eletrocardiograma, alguns exames pré-operatórios que o próprio anestesista avalia. E quanto ao trabalho, ele pode trabalhar até um dia antes, né? É super tranquilo, ele pode vir no mesmo dia. Agora, no pós-operatório, que às vezes a gente precisa de afastar alguns dias. Tem que ter um repouso. Porque, né? O paciente precisa de fazer um repouso, né? A gente afasta das atividades, principalmente na primeira semana, orienta o paciente a não fazer esforço, né? Não pegar peso, não se expor ao sol. É uma semana que exige um cuidado a mais em relação aos cuidados pós-operatórios, algumas compressas que a gente geralmente costuma orientar no pós-operatório para que ele tenha uma recuperação melhor, né? E geralmente com uma semana ele pode voltar às atividades habituais. Uma semana já está de volta, Isso, né? A gente faz a retirada dos pontos geralmente com uma semana e aí ele pode voltar às atividades. Doutora Larissa, aí tem uma parte que eu considero muito importante, que é quando a pessoa vê o resultado, né? Para o profissional, para você que está ali acompanhando a recuperação, a pessoa ela se vê de uma outra forma. Eu imagino que é isso que deva trazer a satisfação, né? Ver o resultado final. Com certeza. Esse resultado, ele traz muita autoestima, ele melhora muito a autoestima do paciente, né? É um resultado que a gente não tem no pós-operatório imediato. Nos primeiros dias, o paciente tem fica com bastante inchaço, né? Fica roxo. Então, com mais ou menos uma semana, a gente começa a ter mais ou menos uns 25% de resultado. Com um mês, a gente já consegue ter um resultado bem satisfatório, mas o resultado final da cirurgia é de 3 a 6 meses. Mas ali, quando a gente já vai tirar os pontos, o paciente já está bem satisfeito, já começa a ver um resultado. Com um mês, geralmente, o paciente já consegue ver muito resultado. Então, assim, já tem muitos pacientes que se programam melhor. Por exemplo, se tem algum evento, alguma viagem marcada,
para menos de um mês, a gente até recomenda não fazer muito perto, né? Porque nos primeiros dias esse resultado pode ainda demorar para aparecer, pode ter ainda um pouquinho de inchaço. Agora, a cirurgia em si é uma cirurgia segura? Eu sei que aqui tem a tecnologia de ponta, tem profissionais altamente gabaritados como a senhora, mas assim, a gente sabe que é uma cirurgia, ela pode ter alguns fatores que saem um pouquinho do controle, mas de uma maneira geral, é uma cirurgia segura? Sim, é uma cirurgia muito segura. O risco dessa cirurgia é muito baixo, né? Está inerente geralmente ao processo de cicatrização, né? Dependendo do perfil do paciente, nós temos uma cicatrização um pouco diferente de um para o outro, às vezes um pode demorar mais. Então existe esse risco de ter uma cicatrização um pouco mais avermelhada, um pouco mais escurecida. Eu sempre oriento muito o paciente quanto a esse risco. E outro risco inerente ao próprio ato cirúrgico, como você está dizendo, é a questão de sangramentos, né? A gente está lidando com uma área muito vascularizada. Quando vamos tirar a gordura, a gente está lidando com muitos vasos ali na região. Então, por isso que a gente precisa de ter profissionais, né, especializados na área. Então é importante na escolha do profissional e do local que o paciente vai fazer essa cirurgia, por exatamente ter esse risco. Mas é um risco que, se o paciente estiver muito bem orientado no pré-operatório, fazer todos os exames, a gente ter uma cirurgia controlada, a gente está monitorando pressão, né? É uma cirurgia que o risco se torna muito baixo, né? O benefício, sem dúvida, supera muito esse risco. Então, basicamente, o risco está mais associado ao pós-operatório mesmo, né? Essa cicatrização que pode variar um pouquinho de um paciente para outro. E aí, eu imagino que tem a ver também com o cuidado, o autocuidado, né? O que a pessoa deve evitar quando ela já fez a cirurgia para não ter problema? Que tipo de repouso ela tem que fazer? No pós-operatório, principalmente na primeira semana, a gente recomenda não fazer esforço, né? Não pegar peso? Não pegar peso, não fazer esforço, não se expor ao sol, porque isso pode predispor a ter um sangramento maior nos primeiros dias. E aí depois a gente orienta principalmente sol, né? Porque sol é um fator que prejudica muito o processo de cicatrização. Então, mesmo no pós-operatório tardio, passou ali do risco maior de sangramento, a gente recomenda o paciente sempre continuar usando protetor solar quando liberado pelo médico. Ele pode usar protetor solar e isso vai permitir com que o processo de envelhecimento ele seja um pouco mais moderado, porque quando nós fazemos a cirurgia, inclusive é uma dúvida de alguns pacientes, se pode fazer isso depois, né? De novo, se pode vir a ter pele de novo. O processo ele continua, né? O processo de envelhecimento ele é gradual. Então, quando o paciente se preocupa com passar filtro solar, não se expor tanto ao sol, é lógico que o paciente vai ter vai adiar o problema. Vai adiar, né? Exatamente. E aí a gente consegue ter um controle maior ali, né, no pós-operatório. E aí, às vezes, o paciente fica muitos anos ali sem ter pele novamente, né? Ô, doutor, uma coisa interessante que a gente falou aqui, até em outros bate-papos com colegas seus, hoje nós temos uma graça, uma dádiva, que é viver mais, né? Cada vez mais a nossa geração, atualmente, já está batendo 80 anos aí de média de vida. Mas a longevidade traz algumas situações, né? Por exemplo, a pessoa cedo ou tarde, durante a vida, ela pode ter um câncer, ela pode ter algum tipo de outro problema, e não é diferente com essa recuperação, né? Quer dizer, pode acontecer de voltar, mas depende muito desse autocuidado, né? Sim, na verdade, aquela pele que a gente tira, aquele excesso, ele não volta, né? Mas o que pode acontecer, para deixar um pouco mais claro, é que o processo de envelhecimento, assim que ele continua, a pessoa pode vir a ter... Repetir o processo, acumular a pele ao longo dos anos ali e chegar um momento em que, às vezes, ela sente a necessidade de fazer novamente. Né? E realmente, mas não é aquela primeira já aquela foi, primeira já vai acabou. ble aquela não volta, né? Volta. O que pode acontecer é de vir a ter mais futuramente. Bom, a senhora falou bastante aí da questão da blefaroplastia, é um trava-línguas o nome aqui, né? Para quem é leigo. Mas dentro da plástica ocular tem outras cirurgias também, não é só essa que é feita, né? Tem outras mais? Não, com certeza. A plástica ocular ela atua
na pálpebra, tanto na cirurgia estética quanto reparadora. Então, dentro da cirurgia estética, essa é a principal, a blefaroplastia superior e inferior, correção de pitose, lifting de supercílio, que é esse levantamento da sobrancelha. Mas a gente tem também as cirurgias reparadoras, né? Como, por exemplo, reparação de traumas, mau posicionamento palpebrais. Tem muitos pacientes que às vezes a pálpebra ela pode ser um pouco mais para fora, um pouco mais para dentro, né? Existem muitos tumores palpebrais que muita gente às vezes até desconhece que isso pode acontecer, mas é muito comum e frequente em nossa região pelo sol, né, pela muita exposição solar aqui. Então nós temos muitos tumores, que é uma área de atuação também do oculoplástico, né, que é a nossa especialidade, que é a retirada do tumor e reconstrução da pálpebra, né? Além de atuação também nas doenças das vias lacrimais, né? A gente tem a via de drenagem da lágrima, ela pode eventualmente ter infecção, obstrução, então é uma também área da nossa atuação. E as doenças orbitárias, né? Que envolvem, por exemplo, doenças da glândula lacrimal, algumas tireoidopatias de Graves, né? Que é para quem tem aquele olho um pouco mais saltado para fora, quando tem disfunção dos hormônios da tireoide. Então tem várias doenças que a oculoplástica atua, não somente na área estética, mas a gente tem as cirurgias reparadoras. Então são várias aplicações aí dentro da plástica ocular. Doutora, eu queria agradecer demais aqui a sua participação, foi muito rico, mas é claro que não acabou ainda. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente não tenha falado, pode complementar à vontade. E eu queria que você deixasse também algumas orientações, como que a gente pode evitar esse problema, como existe algum tipo de procedimento que a pessoa pode ter com relação à alimentação, com relação aos hábitos dela, de uma maneira geral, para cuidar melhor da visão. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para a gente. Na verdade, Délio, o processo de envelhecimento, né, a gente consegue modular isso, né? Esse excesso de pele a gente tem mais naquela pele que foi mais exposta ao sol ao longo dos anos. Então o uso do protetor solar é muito importante, não somente para diminuir o processo de envelhecimento, retardar na verdade o processo de envelhecimento, como também evitar algumas doenças, câncer de pele, como por exemplo, né, que eu estava falando, mas o excesso de pele ele é inevitável, né? De acordo com a idade aí, ele vai aparecer em algum momento e a gente consegue retardar, porém ele é inevitável. E o que dá para a gente deixar de orientação é quanto mais hábitos saudáveis, sem dúvida, a gente tem uma pele melhor, né? Isso vai postergar um pouquinho a necessidade desse procedimento. Mas esse excesso chega um momento que começa a incomodar, que começa a atrapalhar, então isso é inevitável que a gente vá ter. Outra mensagem também que eu queria deixar é que não é uma cirurgia realizada só por mulheres, né? Muito pelo contrário, a procura dessa cirurgia por homens, ela é muito grande. Né? Hoje tem muitos homens, não somente por estética, como a procura é alta por esses casos que atrapalham a visão, né, que a gente tem um prejuízo do campo de visão, pacientes que dirigem muito e já sente aquele cansaço ao final do dia, que tem que ficar fazendo esforço visual. Então a gente tem uma indicação muito importante para esses pacientes também. Agora, uma pergunta final, porque além dessa equipe realmente fantástica, eu tive a oportunidade de conversar com você, com seus colegas aqui, aprendi muito, é muito interessante que a gente aprende muito, e esse é o objetivo também desse podcast, desse bate-papo, mas não adianta nada ter uma equipe tão qualificada, tão gabaritada, com mestres, com doutores, se a tecnologia não ajudar. E nesse aspecto também, o Hospital de Olhos tem o que há de melhor, né? De equipamento, de procedimento. Então o paciente fica bem tranquilo em relação a isso, a uma boa equipe e a tecnologia que ela precisa também acompanhar, né? Com certeza. O Hospital de Olhos do Norte de Minas tem uma equipe muito, muito boa, muito qualificada, e é o hospital que a gente tem muita tecnologia em todas as áreas, né? Nós temos a tecnologia à nossa disposição, nós temos profissionais gabaritados, nós temos um bloco cirúrgico muito equipado, né? Todas as cirurgias, como eu disse, pelo menos dessas cirurgias das blefaroplastias são monitoradas por um médico anestesista. Então isso é importante porque isso traz qualidade e segurança para o paciente, né? E é muito importante que o paciente priorize essa segurança, né? Na hora de fazer o procedimento e na hora de escolher o profissional.
Muito bem, doutora Larissa Cataque de Oliveira Veloso, essa goiana, agora Montes Clarence também. Montes Clarence de coração. De coração, espero que você fique muitas décadas aqui conosco, aproveitando da sua excelente formação e desse jeito simples de falar, objetivo, claro, com toda a técnica, mas falando aí para as pessoas entenderem. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. E foi uma maneira aqui do Hospital de Olhos, através não apenas desse programa, mas de todos os demais que estão aí disponíveis nas redes sociais, para que você fique bem com o seu olhar, para que você fique bem com a sua saúde ocular. E esse é o nosso objetivo através desse programa. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Obrigada.